Professor, você vai disponibilizar da semana passada? Minha internet caiu, aí eu Ah, tá, eu vou perdi colocar o online. resto. Eu vou colocar online e mando o link para vocês, tá Ah, tá bom? bom. Obrigada. Beleza. Eu gravei a correria, né, que eu tô nessa semana para essa disciplina e eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar sim. Eu já tenho tudo preparado lá para colocar, é só pegar o link mesmo, gerar e enviar para o YouTube. Beleza. Então, como eu disse, essa semana a gente vai focar na identificação de genes candidatos, tá? Então, antes de eu começar, vamos fazer uma breve introdução, né, para a gente pensar como que começou tudo isso, né? Se a gente parar para pensar, a ciência em si ela é algo muito novo, né? E quando a gente para imaginar assim o que a ciência faz, de um modo geral, os cientistas, né, nós cientistas, nós tentamos responder perguntas, né, perguntas do dia a dia nosso, tentar entender os fenômenos da natureza que estão ao nosso redor. Então, o grande objetivo das pesquisas na área biológica é sempre estabelecer, né, uma ligação entre a estrutura e função de alguma coisa. Então, por exemplo, quando descobre os telômeros, para que servem esses telômeros? Como que eles funcionam? Em plantas, descobriu-se que existem hormônios. Como que esses hormônios funcionam? Quem são esses hormônios? Tem algum outro hormônio ainda desconhecido? Como que a gente identifica esses hormônios? Como as plantas respondem a estímulos? Quais tipos de estímulos que existem, tá? E o que causa diferença fenotípica entre diferentes plantas ou diferentes pessoas? O que tem de diferente entre essas pessoas para fazerem terem aparências diferentes ou características diferentes? Então, isso são objetivos que boa parte dos cientistas tentam responder, tá? E o conhecimento fundamental para responder tudo isso requer informações a respeito das moléculas, sua interação, o fluxo de diferentes estruturas e locais, tá? Então você precisa de ter um agregado de informações para aí sim você chegar a uma determinada resposta. Eu vou colocar uma determinada situação aqui, ó. Vamos imaginar, tá, que nós estivéssemos na universidade, no PVA, né, o PVA é um dos locais de aula, né, da disciplina, é um prédio grande, né, muito bem construído, bem antigo, você vê que daqui a 200, 500 anos a gente vai voltar, aquele prédio vai estar no mesmo lugar, e aí aparece alguém de outro planeta. Essa pessoa chega aqui, cai direto no PVA e fala, nossa, que prédio legal, eu consigo construir um prédio desse lá, no meu planeta, né, sem conhecer nada? Bom, eu acho que vai ser um pouco difícil, porque, por exemplo, não é simplesmente a estrutura do que você está vendo de fora. Tem muita coisa ali dentro. Tem um modo de fazer a ferragem, tem um preparo, tem os materiais, cimento com a proporção de areia, com outras coisas. Tem o tempo de você montar aquilo, tem o tempo de você preparar cada parte, tem uma sequência de passos que precisam ser feitos, tá? Então não é tão simples uma pessoa sem conhecimento nenhum, simplesmente olhando, né, ir lá e tentar repetir aquilo. E o caso da ciência é mais ou menos a mesma coisa. A gente pode observar diferenças, mas para a gente mostrar essas diferenças ou da onde que o fenótipo está vindo, é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, assim, às vezes você vai no campo, você chega lá, você vê dois milhos, né? Tipo assim, um produziu mais, ou um foi melhor numa determinada condição, um não sofreu não teve tanto problema com o ataque de um determinado patógeno, você viu uma diferença. Agora, explicar a causa dessa diferença, que é onde vem a dificuldade, tá? E o que a gente vai estar fazendo ao longo dessa parte da disciplina é mostrar como que a gente pode explicar, como que a gente pode achar o gene causal para essa característica, tá? E eu adianto para vocês, é o que está no momento, né, e que vai ficar no momento por muitos anos. Por que eu digo isso? Olha, a maioria de vocês são bem mais novos do que eu, mas lá mais ou menos em 2000, né, essa época já estava na faculdade já, saiu o primeiro genoma humano. E na época estava lá o William Bonner, né, na frente da câmera, cientistas sequenciam o primeiro genoma humano. Agora espera-se que vai desenvolver grande parte dos mistérios da humanidade. Descobriu alguma coisa? Não, gente. Porque, na verdade, quando sequenciou o genoma humano, demorou anos, foi milhões e milhões em recursos, identificou sequências.
Só que a gente precisa saber onde que essas sequências funcionam, em qual parte no caso aí de humanos, né? Depois, em 2001, foi de Arabidopsis, né? Que é o organismo modelo. Mas onde que esses genes funcionam, quando que ele funciona, em que característica ele está envolvida. E você associar a sequência com a função é onde que está a dificuldade. Tanto que depois da genômica veio a transcriptômica, a proteômica, ionômica, metabolômica e um monte de ômica que ainda está vindo para auxiliar a tentar explicar. Porque só saber a sequência não é tão simples. Mesmo porque existem os splice alternativos. Um mesmo gene pode ter diferentes formas ali dentro, isoformas ali dentro, dando origem a diferentes proteínas com funções diferentes. Então, nós somos organismos complexos, tá? Explicar a função, associar a função, o fenótipo, com a característica, não é tão simples, tá? E basicamente o que nós vamos fazer aqui ao longo dessa parte da disciplina é mostrar que existem duas formas principais. A gente vai falar da genética direta, tá? E vamos falar da genética reversa, passando primeiro pela genética direta, tá? Que eu vou passar aqui com vocês, que quem for da área de genética clássica, trabalhar com cruzamentos, com melhoramento, vai ter mais facilidade de entender, tá? Ao passo que a parte de genética reversa é para quem já trabalha mais com biologia molecular aplicada, tá? Ou com genômica funcional vai ter mais facilidade. Mas uma depende da outra, não tem como fazer uma sem fazer a outra. Quem acha que tem como tá perdido, não sabe o que está falando, tá? Eu já vi muita gente mesmo da área da genética falar, esse trem de molecular não serve para nada, tá? Quem está falando isso, olha, eu discordo totalmente, eu não vou falar o que eu penso dessas pessoas, mas enfim, a pessoa está equivocada. Como da mesma forma, pessoa que é só da área de molecular achar que o melhoramento não tem importância ou que a genética direta não tem importância, a pessoa não sabe o que está falando, porque ela vai precisar fazer genética direta, tá? Se quiser desenvolver um bom trabalho. E eu espero que depois, ao final desse tópico, isso tudo fique claro para vocês que a gente precisa das duas ciências andando junto, tanto a genética como a biologia molecular, tá? Uma depende da outra, tá? Cada um tem a sua particularidade, mas uma depende da outra, tá bom? Então, para a gente entrar nessa parte da genética direta, é importante a gente voltar lá onde começou o melhoramento, onde que começou. Eu vou passar alguns slides aqui, tá, gente? Eu acredito que uns 10 slides. Muito desses slides é uma recapitulação dos livros de genética, tá? Se alguém tem alguma dificuldade nessa parte, pode me interromper, a gente pode conversar um pouquinho mais, ou qualquer coisa, pega um livro de genética básica, dá uma lidinha lá, vocês vão ver que não vai ter nada demais, tá? Então, eu vou passar algumas coisas aqui, bem básicas, só sobre genética, para a gente entrar na parte que realmente interessa, tá? Então, o melhoramento em si, ele começou quando o primeiro ser humano começou a guardar semente para a próxima safra, né? No momento que ele plantou, viu assim, olha, essa semente foi boa, essa planta aqui foi boa, foi lá, guardou para plantar no ano seguinte ou nos meses seguintes, fazer uma nova safra, ali começou o melhoramento, tá? Estima-se que isso começou lá há 11 mil anos atrás, tá? Lá no Oriente Médio, e entre as primeiras plantas que foram utilizadas foi a cevada, a espelta e o grão de bico. Existia ciência aqui? Não. Era basicamente na base da observação. Você observava que tinha uma planta melhor, guardava aquela semente e plantava. E isso, gente, foi ao longo da evolução da humanidade, por muitos e muitos anos, tá? E deu certo, funcionou. Só que hoje a gente vive num momento que a população está crescendo absurdamente. Então, a quantidade de alimento a ser produzido também precisa crescer. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre as previsões de Thomas Malthus, né? Thomas Malthus falava, olha, a população está crescendo em progressão geométrica, enquanto os alimentos, o crescimento de produção de alimentos está crescendo de forma aritmética, tá? Então, não haveria, né, segundo as previsões dele, iria faltar alimento para manter toda a população do mundo. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o melhoramento começou a melhorar, né? E aí começou a aparecer novas tecnologias, manejo, né? A agronomia desenvolveu muito e não chegou a faltar alimento, tá? Inclusive, hoje em dia, as previsões da FAO, tá? Que é a agência internacional que olha tudo isso, né? Coloca os relatórios, fala que nós precisamos, desde o ano passado, foi a previsão, até 2050, a gente precisa dobrar a capacidade de produção de alimentos.
que senão vai faltar alimento lá em 2050. Tá? Então, voltou novamente. Por quê? Porque a população está crescendo muito. Tá? Como que vai ser feito isso? Vamos ter que expandir para novas áreas, né? Melhorar as produções dos locais já utilizados, tá bom? Bom, então aí a gente tinha toda essa produção antiga e a gente não sabia ainda muito, não tinha muita base do estudo sobre isso. Então, assim, até o final do século XIX, as variedades eram produzidas sem um entendimento, não se sabia da base genética, Mendel, que é Mendel? Ninguém sabia disso, tá? Só foi bem posteriormente, né, quando teve os estudos do monge Gregor Mendel com ervilhas, tá? E aí foi divulgado, e anos depois que voltaram nesses estudos, já estava divulgado, ninguém deu muita ideia para as coisas que ele falou, tá? Não vou passar no estudo todo, mas basicamente, tá? O estudo de Mendel mostrou a lei da segregação, que é o seguinte: os pais transmitem características, tá? Que por algo que ele chamou de fatores, nessa época nem se falava em DNA direito, né? Falava-se, mas não no DNA no sentido que a gente conhece como hoje, né? Transmissor de informação genética. Isso foi só lá na frente, tá? Beleza, aí esses fatores depois segregavam nos filhos, e existia uma proporção, né? Por exemplo, se existisse dominância, né? Você teria 3 indivíduos parecido com o pai e um indivíduo parecido com o outro pai, tá certo? Bom, nas evolução das leis dele, ele também fez a segunda lei de Mendel, tá? Que os caracteres eles poderiam segregar independentemente, tá? Aqui, de certa forma, Mendel deu um pouco de sorte, tá, gente, na hora de fazer isso. Eu não sei, talvez ele fez com outros fatores, deu errado, ele simplesmente descartou, não publicou, né? Mas você tem que imaginar o seguinte: para você falar que 2 genes segregam independentemente, vamos imaginar, por exemplo, o caso da soja. A soja tem 20 cromossomos, tá? Se você pegar 2 genes, para eles segregarem independentemente, eles têm que estar em cromossomos diferentes. Porque se eles estiverem no mesmo cromossomo, eles não vão segregar independentemente. Sempre que um for levado, o outro pode ser levado, salvo casos de recombinação, tá certo? Então, Mendel também fez a segunda lei, que é muito importante, a gente utiliza ela tá hoje. Quem faz melhoramento, trabalha com genética direta, a gente usa sempre a lei de Mendel, sempre que vai bolar um cruzamento, a gente tem que olhar para isso. Tá? E depois foi descoberta as distorções, a segunda lei de Mendel, tá? Com Morgan e colaboradores, mostrando, e basta imaginar, olha, se você tem 20 cromossomos na soja, qual que é a probabilidade de você ter 2 genes no mesmo cromossomo? É relativamente alta também. Pode acontecer, como da mesma forma eles podem ter cromossomos diferentes, eles também podem estar no mesmo cromossomo, de forma que eles serão herdados, tá? Em conjunto. Só que apareceu algumas distorções nisso daí, e um estudante de Morgan, que é o Stuttervan, deixa eu passar aqui, tá? Ele que identificou, principalmente, teve a excelente ideia de utilizar a matemática e estatística, né, para tentar calcular a porcentagem desses indivíduos, que é da onde que surgiu os estudos para a gente fazer cálculo de distância gênica, tá bom? Bom, e a associação entre esses marcas de ligações com os cromossomos foi feita por esses 2 cientistas aqui, tá? Então, deixa eu resumir aqui, olha, a maior parte da humanidade não existia estudo, tá? Depois veio Mendel, tá? Mendel mostrando a primeira e a segunda lei, tá? Morgan mostrando que existiam distorções nessa lei, que em alguns casos os genes poderiam estar ligados, tá? O Stuttervan mostrou que existiam trocas cromossômicas, recombinações, que utilizou estatísticas para isso, tá? E esses 2 cientistas, o Crichton e McClinton, eles mostraram que eles fizeram uma associação entre o mapa, tá? Que esse mapa de distância, de localização, de posicionamento de genes em comparação com os cromossomos, tá certo? É isso. Beleza. Bom, deixa eu só passar aqui, eu não vou mostrar isso daqui. Deixa eu só passar isso daqui, ó. Quando você faz, por exemplo, cruzamentos, tá? É muito comum, principalmente pessoa que trabalha com drosófila, né? Às vezes é fácil de estudar, porque quando você utiliza geralmente indivíduos para montar esse tipo de mapa de ligação, é interessante que sejam indivíduos que tenham um ciclo rápido, né? Que seja fácil de se cultivar e todas aquelas características que Mendel colocou. E Drosophila era muito bom para fazer isso. Então, quando você vai fazer o estudo de recombinação dentro de uma sequência, é interessante para você ver a distância que pode estar 2 genes. Quando 2 genes eles estão muito distantes um do outro, tá? A possibilidade de acontecer troca cromossômicas dentro dessa região é maior
do que quando a gente tem dois genes muito curtos, tá certo? Vou repetir, porque isso é um termo importante que a gente vai falar ao longo dessa parte de genética direta. Quando você tem dois genes que estão nessa distância ou nessa distância, então, ó, grande ou pequeno, isso vai influenciar diretamente no grau de recombinação entre eles, tá? Pensa comigo o seguinte, olha, a recombinação é um processo bioquímico, tá? É um processo que vai ter um monte de proteínas acessórias que vão favorecer essa troca cromossômica, por exemplo, tá? E quando isso vai acontecer, se tiver mais espaço, é muito mais fácil de acontecer, é muito mais fácil ter o recrutamento e pegar essa região quando você tem distância. Então, a probabilidade de eu ter dois alelos aqui e eu separá-los, tá, no processo de recombinação, vai ser muito maior do que quando eu tiver dois alelos pequenos, tá? Essa foi a ideia do Sturtevant. Ele imaginou o seguinte, olha, se eu tenho recombinação, significa que eles estão longe. Se eu tenho pouca recombinação, significa que eles estão perto. Se eu não tenho recombinação, significa que os genes estão completamente ligados, tá? Eles estão em desequilíbrio de ligação, que é o termo que a gente utiliza, tá certo? Olha um exemplo aqui, tá? Só colocando um caso quando a gente faz um cruzamento de 3 pontos. Isso aqui é muito utilizado quando a gente faz essa análise de mapas, tá? Não preocupo com tudo ainda, eu vou passar, a gente vai ter artigo para discutir sobre isso, tá? Como que é feito na prática, tá? Em engenharia genética de plantas. Bom, se você pegar, por exemplo, um indivíduo que ele tem, olha, um cromossomo aqui e o outro tá aqui, tá? Tá as duas cópias do cromossomo. Um indivíduo diploide, tá? E ele é heterozigoto, tá vendo? Azão, Bzão, Czão. Azinho, Bzinho, Czinho. Normalmente, quando esse indivíduo vai produzir um gameta, a gente sempre pensa, olha, vai um cromossomo para um lado, para um tipo de gameta, e para o outro lado, o outro cromossomo, tá? Então, a gente vai ter um gameta que vai ser Azão, Bzão, Czão, e um gameta que vai ser Azinho, Bzinho, Czinho. Na teoria, né, segundo Morgan, seria isso, você só vai ter um ou você vai ter outro, tá? Só que podem acontecer recombinações ali dentro, tá? A maior parte vão ser esses dois, mas pode acontecer recombinações ali dentro. E o grau de recombinação vai depender da distância entre A e B, aqui vai ter um grau de recombinação, e entre B e C vai ter outro grau de recombinação. Olha aqui, gente. Então, A, B e C dá Azinho, Bzinho, Czinho. Vai dar esses gametas. São os gametas parentais que a gente chama. São os gametas iguais aos pais. E esse gameta, ele sempre vai ter em maior quantidade, tá? Tanto que se você pegar aqui nos tipos de gametas, olha só, né, como se fosse uma população que foi gerada e gerou filhos, né, e esses filhos você avaliou, você vê, ó, que de 1.000 indivíduos, 390 tinha esse gameta parental, 374 tinham esse gameta parental. Ou seja, aqui já deu 764, fazendo de cabeça, não sei se eu fiz certo. 764, ou seja, de 764 de 1.000, ou seja, 76%. Às vezes chega até bem mais, tá, gente? 76, 77% dos gametas, né, de indivíduos foram gerados iguais aos pais. Tá? Vieram com gametas parecidos com os pais. Isso a gente vê, tá? Só que a maquinaria bioquímica, ela pode gerar recombinações ali dentro. Que tanto de recombinações? Onde estão essas recombinações? Aí é o que está sendo mostrando aqui, ó. Eu tenho uma recombinação entre A e B e uma recombinação entre B e C, tá? E pode também ter uma recombinação entre A e C, tá? Uma recombinação aqui que poderia ser dupla. Ou, dependendo, eu não vou entrar nesses detalhes agora, poderia ser ACB. Tem a ordem que você precisa determinar, né? Que por esse cruzamento também a gente consegue fazer isso, tá? Bom, aí você pode olhar depois os indivíduos, tá vendo? Então, você vê que, olha só, esse gameta aqui, A, Azão, Bzinho, Czão, e aqui o inverso, Azinho, Bzão, Czinho, tem esse número de indivíduos, tá vendo? Foi o segundo maior, não, o terceiro maior, porque o outro maior foi esse daqui, ó, tá vendo? Azão, Bzinho, Czinho,
Azim, Bzim, Czão, ou seja, uma recombinação única nesse ponto aqui, tá? Ao passo que esse daqui, né, Azão, Bzinho, Czão. Então, foi recombinação dupla aqui, tá? Ao passo que aqui teve essa recombinação no final, tá? Então, quando a gente pega os dados de marcadores e avalia isso, você tem como calcular a distância, quem está próximo de quem, tá? Você geralmente pega o número de indivíduos que você encontrou e divide pelo total, tá certo? Então, você, por exemplo, qual é a distância entre A e C aqui? Bom, A e C, eu vou pegar onde teve recombinação entre A e C, ó. Aqui teve, né? Mas aqui não é o caso, eu estou vendo entre A e C, desculpa, não, aqui não. Desculpa, falei errado. Entre A e C, eu tenho que ter diferença entre eles, ó. Então, eu tenho aqui, ó, Azão, Azinho, Czão, Czinho, tá? 81, 85. E mais esses dois aqui que também tiveram. Eu vou somar tudo isso e dividir pelo total. Eu vou saber a distância em porcentagem, né, que a gente chama de centimorgo, para a gente chegar nesse cálculo, tá bom? Então, assim, não preocupe, nós vamos ter um artigo, nós vamos discutir, vou mostrar isso aí, lá vai ficar mais claro para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia, que quando a gente calcula distância gênica, tá, é importante que quanto mais recombinação eu tenho, maior é a distância entre dois genes. Gente, o conceito que eu quero que vocês saibam agora é isso. Quanto maior a distância entre dois genes, maior vai ser o grau de recombinação entre eles. Vocês sabendo isso aqui, depois vai clarear tudo para vocês, tá bom? Eu vou falar disso aqui, não... Ah, tá. É que eu achei que tinha uma foto que eu tirei, desculpa. Eu tenho uma foto melhorzinha aqui, que é com tomate, tá? Eu acabei deixando de Arabidopsis. Bom, então, para a gente fazer o estudo agora, tá? Já vou voltar em toda a ideia de genes candidatos, vamos finalizar isso daqui. Para a gente identificar um gene, então, a gente precisa, né, saber a ordem dos genes e onde que eles estão no cromossomo. Então, a gente tem dois problemas aqui. A gente precisa organizar os genes pela ordem de aparecimento e em qual cromossomos que ele está. Parece dois problemas pequenos, mas não é, tá? São problemas gigantescos. Então, os cientistas, né, os geneticistas, na verdade, começaram a fazer mapas genéticos. No momento que você conseguiu gerar toda a estatística, utilizar dados de matemática para explicar alguns modelos biológicos, eles começaram a gerar esses mapas. E a maioria desses mapas, eles foram gerados com características fenotípicas. O que é? Fenótipo, coisa que você visualiza. Por exemplo, você pode ver, por exemplo, o tipo da asa, o tipo da perna, a coloração do corpo, tá certo? A cor do olho, tá certo? Isso aí foram características que os geneticistas foram utilizando para verificar se os genes eles estavam no mesmo cromossomo, em cromossomos diferentes, e a sequência desses genes em cada cromossomo, tá? Bom, hoje em dia, para gerar esses mapas de ligação já é muito complexo, tá, gente? Antigamente o pessoal fazia na mão, hoje não se faz mais, hoje só se usa o computador para fazer isso, tá? E utiliza a unidade de centimorgan, que corresponde a 1% de recombinação da região. Então, quando você faz aquele cálculo lá do número de recombinantes dividido pelo total, vai te dar um valor em porcentagem. Né? Aí você multiplica por 100 e vai te dar o valor em centimorgan, tá? Quem fez isso foi o Stutevan, aí ele colocou Morgan em homenagem ao orientador dele, tá bom? E um ponto importante aqui, gente, ó, 1%, então, vai ser 1 centimorgan, que é a distância que ele calculou em relação à recombinação. Só que esse 1% não é igual, tá, gente? Não façam jamais comparação entre soja e cana-de-açúcar. 1% de cana-de-açúcar é muito, muito, muito maior do que 1% de soja. E 1% de soja é muito, muito, muito maior do que 1% de Arabidopsis, tá? Por quê? Esse 1% vai estar relacionado com o tamanho do genoma do organismo. Então, um organismo muito grande, esse 1% representa muita coisa. Um organismo pequeno, 1% é pequeno. Então, por exemplo, aqui, ó, a distância física de 1% é estimado, tá, gente? Isso aí vai depender se a região é heterocromática ou eucromatina, mas, assim, estimado é de 2,8 kb, ou seja, 2.800 pares de base, em leveduras. Em drosófila, é 400 kb. Em humano, 1% é 780 kb. Tá? Então, não faça essa associação direta de
1% vai ser sempre 5 cabeças. Não, não necessariamente, tá? E em genes próximos, o número de recombinantes é muito menor do que o número de progênie parental, tá? Então, quanto mais próximo tiverem os genes, menos recombinantes eu vou ter, tá? É o conceito que eu quero que vocês guardem, que é o que a gente vai mais precisar, tá? Beleza, então agora vamos entrar nas duas estratégias. Eu falei que existem duas estratégias para a gente fazer a identificação de genes candidatos. A primeira que a gente vai trabalhar, ela chama-se genética direta, tá? Genética direta. A segunda chama-se genética reversa, tá? Max, qual a diferença das duas? Vou dar de uma forma mais simples, que eu vou repetir ao longo da disciplina, tá? Vou dar tão simples que vocês não vão esquecer, e ao longo da disciplina vou repetir tantas vezes que depois vai ficar até chato para vocês ficarem ouvindo isso. Genética direta é quando você tem o fenótipo, tá certo? E aí você vai atrás do genótipo. Ou seja, você tem o fenótipo, vai atrás do genótipo. A genética reversa é o contrário. Você tem o genótipo e você quer o fenótipo, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar 2 exemplos, na verdade. Você entrou no laboratório para trabalhar, e aí a sua orientadora passou um gene para você trabalhar. E aí você pegou esse gene e a pergunta sua é: o que esse gene faz? Onde que esse gene atua? Qual a função principal desse gene? Pergunto, gene, gente, região gênica, cromossomo, isso é genótipo ou é fenótipo? Genótipo. Genótipo. Se é genótipo, eu vou querer saber quem, o que esse gene faz. Eu vou atrás de quem, então? Do fenótipo. Nesse caso, eu tenho um gene, eu quero saber o que ele faz. Ou seja, eu vou fazer genética reversa, tá? Porque a genética direta é o contrário, tá? É aonde começou tudo. Antigamente não se falava de genes, característica, tá? Acho que por isso que ele definiu dessa forma. Isso é reverso, gente. Você vai saber o que um gene faz? Não. Geralmente é o contrário. Geralmente você tem uma característica e você vai saber o gene que faz aquilo, tá? Um exemplo. Você está de férias. Você viaja, aí vai visitar a fazenda de um amigo. Chega lá, tá o pai do seu amigo chateado, falando, nossa, perdi toda a minha produção, não acredito. Aí você, o que é? Eu faço doutorado em Viçosa, o que aconteceu? Cara, você não sabe, eu plantei lá, veio essa geada agora, não, no meu milho safrinha morreu tudo. Nossa, mas você perdeu tudo? Disse, não, tudo não, porque sobrou um pé, mas o que eu vou fazer com um pé de milho? Aí você, né, pensa, poxa, eu faço doutorado, eu tenho um amigo que trabalha com milho. Caramba, esse milho aí deve ser, né? Tem que estudar esse milho. Por que o cara perdeu a produção inteira e sobrou um pé de milho bonito lá? Né? Ou seja, esse milho que cresceu lá, ele tem alguma variação, alguma coisa no genoma dele que fez ele tolerar o frio, né? Então, nesse caso, gente, você tem um fenótipo, é um milho. Você está vendo o milho que cresceu numa condição severa, tá? Então, você quer saber o quê? Quem é o gene? Quais são os genes? O que ele tem metabolicamente diferente? Então, esse caso é genética direta, tá? Então, resumindo, genética direta, você vê o fenótipo e quer saber o gene responsável. Genética reversa, você tem um gene, mas você não sabe o que ele faz. Aí você vai atrás de descobrir a função desse gene, tá? É assim que a gente vai aplicar, e esse conceito serve tanto para engenharia genética de plantas, para o pessoal que trabalha com micro-organismo, né? Não vai se falar muito disso em humanos, tá? Mas serve para qualquer área, tá? Então, sempre que estiver falando de genética direta, geralmente você tem um fenótipo, vai atrás do genótipo. Quando você fala de reversa, é o contrário. A reversa começou principalmente após os primeiros projetos de sequenciamento, tá, gente? Porque com os projetos de sequenciamento, começou as perguntas, olha, eu tenho esse monte de gene, o que esses genes fazem? Aí começou a genética reversa, né? Eu tenho um gene,
Eu quero saber o que eles fazem. Que via metabólica que eles participam? É uma enzima? Essa enzima está em que parte do metabolismo? O que elas vão estar envolvidas? Tá bom? Então, essa é a principal diferença. E eu tenho uma figurinha aqui que vai ajudar vocês, ó. Se você tem o fenótipo e quer saber o genótipo, genética direta. Se você tem o genótipo e quer saber o fenótipo, genética reversa, tá vendo? O reverso, o direto. Tá? O direto é isso, você viu, quer saber o que faz. Ah, não, eu estou invertido, por isso fala reverso, tá? É o inverso disso, tá? Então, olha só, na genética reversa, você tem um gene, tá? E aí você quer saber o fenótipo. Para fazer isso, nós vamos trabalhar com mutantes, tá? Lembra que eu falei? Quem é de biologia molecular e fica falando mal de geneticista, não gosta desse negócio, não sabe o que está falando, está perdido. Porque se você não tiver mutantes, não buscar mutantes, não gerar mutantes, às vezes essas pessoas pensam o seguinte: ah, eu comprei o mutante, né? Mas não sabe como que esse mutante foi feito, que teve um geneticista por trás trabalhando para gerar esse mutante para ele, tá? Então as duas ciências sempre andam juntas, tá? Como da mesma forma, se eu tenho o fenótipo e quero identificar o genótipo, tá? Também, olha aqui, eu vou estar trabalhando com mutante. E quando eu falo mutante, gente, eu queria já agora fazer assim com vocês, ó, tirar de uma vez a ideia que mutante é coisa ruim, é uma porcaria, que não, gente, mutante em genética, em termos de engenharia genética, é simplesmente diferente do comum. Eu quero que vocês guardem isso, por favor, tá? Às vezes a pessoa acha que mutante, vai lembrar lá do desenho do X-Men, né? De seres com superpoderes diferentes. Não tem nada a ver, tá? Mutante é simplesmente um indivíduo que não tem o gene convencional que a grande maioria da população tem, tá? Então, por exemplo, esse milho que eu coloquei para vocês seria, por exemplo, o caso de um mutante, tá? Ele apareceu uma nova variação. Essa variação está fixada no indivíduo, no ambiente? Olha, para fins de estudos, a gente vai ver, tá? É importante a gente considerar um novo alelo, alguma coisa, quando ele está presente em 1% da população, tá? É a regra que a gente usa. Naquele caso, não. Então, por causa disso, eu vou desconsiderar e jogar aquele milho fora. Ah, não quero esse milho, não. Isso não tem 1% da população. Não. Aquilo lá pode fixar 1% da população, porque é algo favorável, tá? Mas aquilo lá foi algo que às vezes acabou de aparecer, uma coisa nova, uma mutação espontânea que deu no campo e gerou uma nova linha, né? Um novo genótipo lá que tem alguma mutação, tá? Lembrando que a mutação é só algo diferente do convencional. Pode ter aparecido um stop codon numa proteína, pode ser que a proteína deixou de ser expressa em um determinado tecido, ou uma nova proteína foi gerada, ou foi gerada uma nova expressão numa condição que não era esperado e gerou aquele caso, tá? Então, assim, tem N hipóteses para explicar aquele caso, tá bom? Apenas vamos já estabelecer a partir daqui. Mutante nada mais é do que algo diferente. A tendência da mutação, como a gente falou na aula passada, é ser algo deletério, algo ruim, mas pode aparecer mutações boas, tá bom? Então, já vamos pensar dessa forma, tá? Mutante, basicamente, é o alelo diferente, não é o mais comum, tá? Que é o que a gente utiliza muito na genética, tá bom? Beleza, então vamos seguir. Gente, qualquer dúvida pode me parar e interromper, tá? Deixa eu só pôr um despertador, só um minutinho, gente, porque eu não posso perder o horário da minha próxima aula. Senão os meninos ficam me esperando e a graduação, eles vão embora. 11 horas. Beleza. Tá, vamos lá. Olha só. Aí a gente tem um mapa de ligação de tomate. Acho que eu mudei de lugar. Era para estar lá atrás. Olha só. Quando foi montado, a gente tem aqui os cromossomos de tomate. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deve ser 12 cromossomos. Eu não trabalho com tomate, eu não sei, mas é o que está aqui. Tá? Então, você vê, olha, foi feito um estudo entre essas duas características. Mostrou que não segregou o mendeliano. Olha só como que é feito, né? Geralmente, você cruza dois indivíduos, gera uma F1. Essa F1, geralmente, quando o indivíduo pode, você deixa autofecundar, né? E avalia a população. Se segregar na população 3:1, é igual Mendel, né? Significa que estão em cromossomos diferentes. Se não segregar 3:1, você já fala, opa,
estão no mesmo cromossomo. E aí, depois de você ter essa informação, você pode calcular a distância. Você pode calcular a distância entre esse e esse, depois entre esse e esse, depois entre esse e esse, e assim sucessivamente, até você posicionar no cromossomo essas características, quem que está na frente de quem, tá? Mas você não sabe exatamente aqui a distância. Você sabe a distância em centimorgans. Você não tem uma associação, percebam, gente, que em momento algum eu falei em pares de base, tá? São duas coisas que eu vou mencionar, eu acredito que na próxima aula ou na outra, que é um pouco diferente. Uma coisa é eu montar a distância e a sequência dos genes. Outra coisa é eu ter o cromossomo montado, sequenciado e saber a distância, tá? Isso daí é o que quando a gente fala de integração de mapa físico, tá? E o mapa genético, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês tudo aqui é mapa genético, tá? É o mapa de posicionamento e distância entre os genes, tá? Não estou falando nada de par de base. Bom, então agora, para a gente começar a falar, entrar em genética direta, não tem como eu fazer tudo isso sem eu falar de marcadores moleculares. Por quê, Marcos? Eu não entendo, você já falou sobre isso, vamos entrar direto em genética direta, eu já estou curioso para saber de genética direta. Gente, olha só, isso era o mapa de tomate, tá? Chega um momento que para. Por que que para? Porque, olha só, você consegue fazer mapeamento com base em coisas que você enxerga, que você consegue bater o olho e diferenciar. Nesse caso, características morfológicas do tomate. Mas chega um ponto que acabou, você não tem mais o que fazer. Como que você vai explicar que um tomate tem mais licopeno do que o outro, se às vezes não dá diferença de coloração? Como que você explica que um tomate tem um pouco mais de óleo do que o outro, ou mais carboidrato do que o outro, se você não consegue ver isso? Ah, mas é muito simples, Max, eu basta pegar um teste e fazer lá, tá? Você imagina você fazer um estudo desse, fazendo um monte de análise. Beleza, dá para fazer, mas será que não tem outras formas mais fáceis, tá? Então, ao longo do desenvolvimento da ciência, lembra do meu primeiro slide? Falei, ó, as coisas evoluem à medida que a tecnologia evolui, tá? Então, isso aqui é década de 70, entendeu? Lá para trás que o povo brincava de fazer isso. Vai chegando em 80 ali, o pessoal já começa a inserir marcador molecular. De 80, foi 87 que surgiu o PCR? Acho que foi. De 87 para frente, aí começa a melhorar, tá? Então, olha aqui. Antes era o que a gente via. Agora, a gente utiliza uma marca molecular. Gente, marca molecular é o seguinte, é simplesmente você ter um diagnóstico que esse diagnóstico diferenciam dois indivíduos. O que pode ser esse diagnóstico? Uma banda no gel. Você fez um teste qualquer, tá? E esse teste diferenciou dois indivíduos por uma banda, tá? Isso é um marcador molecular, tá? Os primeiros marcadores não usavam PCR, tá? Era via RFLP, eu acredito que o Humberto deve ter feito isso com você, deve ter falado de solder blot, né? Então, utilizava RFLP, era por hibridização. Isso aqui, gente, para ter ideia, isso aqui antigamente era o top da galáxia. Laboratório que tinha capacidade de fazer RLP, tipo assim, era só os maiores do mundo. Hoje, ninguém faz. Se fizer por alguma coisa específica que você precisa identificar, por exemplo, identificação de número de cópias de transgênico pode ser feito por RFLP, tá? Pode utilizar só o Deblot, na verdade, né? Mas, assim, uma técnica relativamente parecida, tá? Mas aí depois que veio o PCR, olha só, 85 aqui, olha como que deu um boom. Aí surgiu o RAPD, a FLP, SSR, tá? SSR até hoje muito utilizado, também conhecido como microsatélite, tá? E depois aqui já em 95, aí começaram a se utilizar as SNPs, tá? Que até hoje é o que é mais utilizado. A SNP, gente, nada mais é do que pequenas diferenciação de baixa. Se eu falei de SNP aqui, não. Nada mais é do que pequenas diferenças de bases entre um indivíduo e outro. Então, por exemplo, se eu pegar uma sequência de um gene meu e comparar, por exemplo, com a do Breno, às vezes nossos dois genes, né, vão ser exatamente iguais, né? Só que às vezes tem uma troca de uma base, tá? Essa troca de uma base a gente chama de SNP, tá?
Esse termo evoluiu um pouquinho e não necessariamente precisa ser uma base, pode ser um conjuntinho de base, uma deleção ou uma inserção, tá? A gente chama de SNP, tá? Tanto que era Single Nucleotide Polymorphism, aí agora é Simple, né? Mudou para simples, né? Uma diferença de polimorfismo simples, não é mais único. Antes era uma diferença de polimorfismo único, né? Único de uma base, agora não, é simples, pequenas coisas, tá? E aí evoluiu, veio as tecnologias baseadas em arrays, foi essa década de 2000 aqui, foi o forte de arrays, todo mundo fazia array, eu fiz array, tá? E de 2005 para frente começou os sequenciamentos de nova geração, que é o que é utilizado hoje. O que vai ter para frente eu não sei. O que eu sei é que a genética direta e o melhoramento genético de 2010 para cá deu um boom, tá? Precisou ter toda essa evolução aqui de quantos anos? 20, 30 anos. Após 30 anos aqui, a gente agora deu um boom nas análises, né, de genética clássica, tá bom? Então, quando eu estiver falando do marcador molecular, eu quero que vocês associem simplesmente com um teste que diferencia dois indivíduos no gel. Então, agora eu posso diferenciar dois indivíduos no gel, tá? Só que a minha característica agora vai ser um pouquinho diferente, tá? Agora, ao invés de eu ver fenótipo, eu vou ver panda no gel, tá? E vou mostrar um exemplo daqui a pouco como que a gente faz isso para vocês, tá? Aqui eu vou deixar esse slide aqui, tá? Tá lá no PVA, né? Depois vocês quiserem pegar, ver as diferenças entre eles, quanto que um é utilizado, quanto que é o outro, tá? E agora que a gente gerou esse monte de informação, a gente pode fazer um mapa. Eu achei que era na próxima aula que eu ia falar isso, mas já é agora. Deixa eu só passar um slide aqui rapidinho. Aí, não. Cadê? Cadê, gente? Esse aqui. Lembra do mapa do tomate antes? Grande ou pequeno? Poucas características. Esse que vocês estão vendo agora é o mapa de ligação A1 do cromossomo 5 da soja. Tá? Olha aqui. Tem coisas que ainda não foram juntadas, porque ainda tem dúvidas, tá vendo? Mas você tem um monte aqui, ó, um principal que ligou num secundário e aqui começa, tá vendo? Coisas ainda que não se juntaram. Tudo isso foi possível por causa dos marcadores moleculares, porque agora você pode comparar um monte de características ao mesmo tempo, jogar num computador para fazer análise para você, e aí você faz todo esse processo de associação, tá? Então, presta atenção, esse diferente desse, tá? Para vocês terem uma ideia como que a ciência evoluiu, tá? E agora com os SNPs está saturando tudo, tá? Tá ficando muito mais fácil de fazer. Então tá, eu vou nessa parte, eu não sei se eu vou conseguir andar tudo, mas vamos tentar entender agora, então, mapa genético e mapa físico. O mapa genético é o que eu estava falando agora, é isso, é você posicionar as características, tá? E ao posicionar essas características, você coloca a ordem delas em grupos de ligação, tá? Lembra lá no caso da soja, olha, o grupo de ligação que eu mostrei para vocês é o A1, que hoje está provado que é o cromossomo 5, tá? Então, quando você faz o estudo genético, você faz o grupo de ligação, mas esse grupo de ligação vai estar associado a um cromossomo. Juntar isso daqui que é a dificuldade, tá? Aí eu vou contar uma historinha para vocês, olha só. Como que eu diferencio, então? Ó, mapa nada mais é do que uma representação em superfície, em escala menor, de um terreno, de um país, um território, de um cromossomo, o mapa genético, tá? Então, o mapa genético é a representação abstrata, a definição dele, que posiciona a localização relativas dos genes em cromossomos, tendo como base a frequência de recombinação. O mapa físico mostra a posição física, tá, dos genes e outras sequências de DNA de interesse no cromossomo. São usados para ajudar os cientistas a identificar e isolar genes por clonagem posicional. Tá, um monte de informação aqui. Deixa eu resumir para vocês, ó. Então, o mapa genético é abstrato, tá? É algo abstrato. O mapa físico é físico, tá? É a região exata. Max, tá complicado de entender isso. Deixa eu dar um exemplo para vocês que eu acho que vai ficar fácil. Eu tenho usado esse exemplo ao longo dos anos, o pessoal tem falado que tem sido tem entendido. Se não, vocês me avisam, eu posso mudar.
Qual a distância de Viçosa a Juiz de Fora? Alguém responde para mim. Ninguém sabe. Beleza. Eu vou colocar duas situações. Eu vou pegar a Bruna daqui e vou levar ela lá para a Lua, tá? A Bruna, lá na Lua, vai olhar para a Terra e vai procurar Viçosa e Juiz de Fora. Ela não vai ver. Vai ver um monte de mapa, luz. O que ela faz? Quando a gente, por exemplo, abre aquele Google Earth, você vai dar um zoom. Você vai ampliando. Digamos que ela consiga dar esse zoom. E aí, quando ela dá um zoom, ela consegue... Oh, legal! Usou uma luneta lá, ela viu Viçosa, Juiz de Fora. Tá? Viçosa, Juiz de Fora. Bom, aí a Bruna agora quer saber o seguinte. Quais são as cidades que estão entre Viçosa e Juiz de Fora? Tá? Bom, aí as cidades entre Viçosa e Juiz de Fora, se ela conseguir der mais um ali, ela vai ver que ó, depois de Viçosa vem Coimbra, depois de Coimbra vem São Geraldo, depois vem Visconde Rio Branco, Ubá, Tocantins, Rio Pomba, Coronel Pacheco, já errei, mas enfim, Coronel Pacheco, Tabuleiro e Juiz de Fora. Vou fingir que são 10 cidades, mas vou falar 9 aqui, 10, tá? Tem essa sequência. Pergunta: a Bruna, ao fazer isso, ela falou a distância entre as cidades? Entre Viçosa e Juiz de Fora? Pergunta 2. A Bruna sabe a distância exata entre cada uma dessas cidades? Ela olhou lá de cima, viu Viçosa e Juiz de Fora e viu que tem essas cidades no meio. E, inclusive, ela consegue ver a ordem dessas cidades. Ela sabe exatamente a distância em quilômetros dessas cidades? Olhando com a lupa assim, só com... Não? Sim ou não, Bruno? Fala alto que eu escutei só um baixinho. Não sabe. Gente, isso é mapa físico. A Bruna conseguiu ver Viçosa, Juiz de Fora, e conseguiu ver que existem, tá, cidades nesse caminho, tá? E ela consegue ver a ordem. Pensa o seguinte, entre Viçosa e Juiz de Fora, isso é o seu cromossomo ou o seu mapa de ligação, tá? As cidades são os genes. Então, a Bruna consegue ver o mapa, consegue ver os genes e consegue ver a posição deles. Quem está na frente de quem e qual que é a ordem, tá? Isso daqui. Ela consegue ver Viçosa, vamos pegar aqui, ó, Viçosa, Juiz de Fora, e aqui as cidades, tá certo? Na ordem. Mas ela, às vezes, lá de cima, ela não consegue nem ver que essa distância aqui é maior do que essa, porque ela não tem resolução para fazer isso. A lupa dela não tem resolução para ela ver que a distância. Ela pode dizer assim, daqui para cá é um pouquinho maior do que lá, mas quão maior? Eu não sei. Parece que tem uma distância maior. Gente, isso é mapa de ligação. Você consegue ver, posicionar e organizar, mas você não consegue falar a distância, tá? Agora imagine o seguinte, a Bruna agora, ela voltou para a Terra, pegou um carro em Viçosa, ligou e foi em direção a Juiz de Fora dirigindo. Agora ela vai mapear a estrada inteira, vai com GPS, com aparelhos de medição, vai saber todo o terreno, onde tem buraco, onde não tem, tá certo? Vai calcular a distância entre cada cidade, entre Viçosa, Coimbra, São Geraldo, né? Se tem serra, se não tem serra, se tem buraco, como é que tá a pista, vai fazer tudo. O grau de resolução dela agora é maior ou menor? Maior. Muito maior. E agora ela vai conseguir saber exatamente a distância entre cada cidade? Ela vai fisicamente fazer isso? Sim. Sim. Isso é mapa físico, tá?
O mapa genético é abstrato, você não vê ele, é algo que é criado, é inventado pelos cientistas. Abstrato, gente, tá? Então, existe distância entre lá genes, eu consigo posicioná-los, mas eu não sei exatamente. Eu uso Saint-Morgan, criado e inventado, super importante, nada contra, muito pelo contrário, foi uma sacada espetacular do Sturtevant, mas isso é abstrato, tá? O real é o mapa físico, é o cromossomo que se encontra, a distância em pares de base, tá certo? E a sequência do gene. O que mais importa é isso. Mas na maioria das vezes a gente não consegue chegar nisso no físico, se a gente não fizer o genético, tá? Por isso que as duas ciências têm que andar juntos, tá? Para uma auxiliar na outra, tá? Eu vou voltar lá, ó. Então, o mapa genético, tá? Ele é muito utilizado, né, para construir. O mapa genético utiliza dois fatores. O gene se encontra no cromossomos em posição linear, tá? E quanto maior a taxa de recombinação, maior a distância entre os genes e vice-versa. Lembra que eu falei, gente, tudo que eu contei de historinha para vocês aqui, a única coisa que eu quero que vocês guardem é quanto maior a distância, né, mais recombinação tenho. Ou pensando o contrário, quanto mais recombinação eu tenho, maior é a distância, tá? E isso é a base de fazer o mapa. Então, para eu dizer que essa região aqui está bem mais longe do que essa, é porque foi feito um estudo com base em populações e foi provado que existem várias recombinações ali dentro. E tudo isso é abstrato. Eu consigo mapear a posição dos genes, calculo qual que está mais próximo do que o outro, tá certo? Mas é abstrato. E isso é tão abstrato que depende ainda da região. Se a região é uma região heterocromatina, uma região muito compacta, dá muita diferença no resultado em relação a uma região de eucromatina. A região mais aberta pode sofrer mais recombinação. A região mais fechada sofre menos recombinação, tá? E isso dá alguns erros no mapeamento. Por exemplo, mapeamento próximo à região centro-américa sempre é problemático, tá? Então, assim, por isso que é abstrato, você tem uma estimativa, tá? Mas dependendo da região que você trabalha, se você pegar para ver nos artigos, você vai ver, às vezes, assim, distâncias imensas no mapa físico, mas que na análise do mapa genético era pequenininha, tá? Porque tem essa característica de ter algumas interferências, mas não vamos preocupar com elas, tá? Guardem que, quanto maior a distância, tá? Mais recombinação eu vou ter, tá? Tem exceções, como eu acabei de mencionar, mas guardem isso por enquanto, tá bom? Bom, e como que a gente faz esses mapas genéticos, tá? Eu vou passar isso daqui rapidamente, vou encerrar a aula e vou voltar nisso aqui na próxima aula, tá bom? Só que, olha só, para a próxima aula, que é a de quarta-feira, eu não sei se vai dar tempo, mas eu gostaria que vocês lessem esse artigo aqui, ó, tá? Que está embaixo na tela de vocês. Está online no PVA, tá? No PVAnet, que é esse Plant Cell aqui, tá? De 1992, tá? Que foi, assim, um artigo super legal de como que eles fizeram o mapeamento. Olha só, em 92, um mapeamento por genética direta, tá? Eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção esse trabalho, que a gente vai discutir ele. E tem também esse outro aqui, tá? Tá embaixo, que é esse da Nature Genetics, tá? De setembro de 2007. Aqui já foi utilizado uma abordagem parecida e já começou a colocar um pouco mais de ferramenta molecular. Hoje já tem coisa muito mais utilizando a molecular ajudando a genética clássica, mas eu não quero entrar nisso, tá? O nosso tópico é genética clássica, né? Por assim dizer, tá bom? Então eu vou pedir para vocês leem com bastante atenção. Talvez vai ser mais fácil entender esse segundo, tá? O primeiro vai dar trabalho, não vou mentir para vocês. Tem que quebrar a cabeça, pensar nas populações, o que ele está fazendo, tá? Mas leem esses dois trabalhos que nós vamos discutir eles, tá? Para clarear todas essas ideias. Bom, aí falei que eu ia parar aqui, mas deixa eu só falar rapidinho aqui, tá? Vou dar um geralzão, não preocupa, na próxima aula eu vou falar bem detalhado isso aqui. Como que um geneticista monta um mapa genético? Tá? Eu mostrei para vocês. Com base no cruzamento, se der 3 para 1 na progênie, significa que não está no mesmo cromossomo.
Se não deu 3:1, você já começa a desconfiar que o gene está ligado, e aí a gente faz o cálculo da distância. Tá, mas onde? Que população que isso é feito? Tá? Como que faz a associação? Como que a gente acha gene causal? Tá? Que é o que vai ser procurado aqui. Bom, basicamente a gente vai utilizar 4 populações. Tá? Então, primeiro, para desenvolver um mapa genético é necessário reprodução sexuada com geração de descendência, tá? E uma fonte de marcadores moleculares com comportamento previsível. Max, mas eu posso utilizar morfológico? Pode, desde que a sua característica seja facilmente separada morfologicamente, o que é difícil de achar. Por isso que hoje usa-se muitos marcadores moleculares, tá? Então, para isso necessita, olha só, você tem que ter, então, que eles são capazes de cruzar e tem uma fonte de marcador previsível. Previsível é o seguinte, gente, eu faço um diagnóstico por PCR e aquela banda sempre aparece de 2 formas. Ou aparece e não aparece porque é o modo que eu quero. Agora, não, essa semana funcionou. Não, semana que vem não funcionou. Hoje o clima fechou, meu teste não... Gente, isso não é previsível, tá? Previsível é algo que não depende de nada, que sempre vai estar funcionando, tá? Então, para isso, necessita-se do quê? O desenvolvimento das progenes e da população de segregação adequada, a identificação dos genótipos nos locos marcadores por meio de técnicas de biologia molecular e a utilização de diversas análises estatísticas. Então, a gente precisa da população, de um teste funcionando bem e de utilizar a estatística para fazer isso. Nós vamos precisar de 3 áreas, uma boa análise genética, uma boa ferramenta de biologia molecular e um bom estatístico, ou alguém que saiba bastante estatística para fazer essa análise aqui, tá? Hoje tem programas que fazem tudo, né? É só jogar lá, ele já faz, tá? E quais são as populações que a gente usa? Geralmente, tá? Retrocruzamento, população de F2, população de rios e as diaploides, tá? A diaploide nem tanto, tá? Dependendo, para gerar o diaploide vai dar trabalho. Agora, as 3 primeiras são as mais utilizadas. E além da rios, quando ainda você já está mais avançado na validação, o pessoal de molecular, principalmente, gosta muito de trabalhar com essa população, tá? Porque não quer gerar, já quer pegar pronto, ou às vezes você já tem alguém que já gerou, né? Já passou por todo o sofrimento que é sofrido, você desenvolver essas populações, demora. É a população de NILs, que eu vou falar depois, tá? N e L, tá? São eu diria, as 3 seria retrocruzamento, F2 e rios, e quando você já está bem avançado nisso, é interessante você fazer análise em NILs também, tá certo? Eu vou parar aqui, gente, que eu tenho que ir para a minha próxima aula. Eu encontro com vocês, então, na quarta-feira. Eu vou retornar aqui. Aí, só antes de eu encerrar, alguma dúvida aqui ou a gente pode continuar depois na quarta-feira? Alguém quer fazer algum comentário? Professor, o segundo artigo, ele tá no PHNet? Tá também. Tá. Eu achei o primeiro, eu tô procurando o segundo. Não, tá tudo no PVANet, sim. Tá? É um artigo da NET, é do pessoal da Embrapa, inclusive. Da Embrapa Sorgo e Milho, tá bom? Tá com o artigo 1 e 2, não tá? Eu achei aqui, isso. Breno. Tá artigo 2. Artigo 1 e 2, é isso mesmo. Você baixar, acho que o nome é Mate, né? Mate, isso mesmo. Não, é o achei. Mate, né? É Mate. Valeu. Beleza? Gente, aí hoje, como eu disse, essa semana eu vou ter que sair mais cedo e a gente continua então na quarta-feira, tá bom? Okay, aí com relação às aulas, eu vou pedir, Maria Carolina, me manda um e-mail só para eu deixar registrado aqui, que essa semana eu vou estar tão corrido com essas aulas, que aí na hora que dá um intervalo de uma aula para outra, eu já mando para o YouTube e libero para você, tá bom? Tá bom. Só manda, seu Max, por favor, colocar a aula no YouTube, por favor, disponibilizar a aula da BQI 631, que aí fica aberta aqui, eu não esqueço, tá bom? Tá bom. Beleza, gente, até quarta-feira a gente se fala. Tchau, tchau, Até, pessoal. professor. Tchau, tchau. Tchau.